Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nesse ciclo, nós vamos estudar sobre a visão geral do sistema, que é uma das primeiras partes que a gente tem que lidar quando nós falamos sobre análise e projeto de sistema, mais voltado para a parte da análise. Aqui nesse slide eu trago para vocês novamente aquela imagem que eu mostrei para vocês no ciclo passado, onde tinha a divisão das fases e a divisão das atividades do RUP, né, do Rational Unified Process. E aqui eu quero trazer para vocês, onde é que está marcado em azul, que é a fase de concepção, onde é que está escrito Inception aqui. E aqui nós temos a fase de modelagem de negócios. Essa fase que nós vamos trabalhar, né? Essa é a fase onde está incluída a visão geral do sistema. A modelagem de negócios tem a visão geral do sistema e tem aquela parte que vocês estudaram lá em análise de projeto de sistemas 1, que é a modelagem conceitual. Mas hoje nós vamos estudar apenas a visão geral do sistema. Visão geral do sistema também pode ser chamada de sumário executivo. Essa é uma outra expressão que denomina a mesma coisa, a visão geral do sistema. Ele é uma parte, um artefato que é produzido nessa fase de modelagem de negócio, que vai determinar uma visão de alto nível do sistema, uma visão ampla e abstrata sobre o sistema. É uma descrição não estruturada em texto livre, inicial, obtida por meio das primeiras reuniões que você faz com o cliente. Você procura entender exatamente o que o cliente quer. Então, por conta disso, assume-se que o analista ele vai possuir pouco conhecimento sobre o sistema. Embora não seja todos os casos, pode ser que você, como analista, esteja desenvolvendo um sistema para uma área que você conhece bastante, né? Mas geralmente o analista ele está intervindo em uma área onde não é do domínio dele. Principalmente se esse analista trabalhar para uma fábrica de software. Então, ele vai entrar em diversas áreas, em diversos domínios, e vai ter que conhecer os jargões, vai ter que conhecer os processos comuns daquele domínio, como é que são executadas as tarefas naquele domínio, existem restrições legais, não existem restrições legais. Então todas essas coisas podem ser resumidas em alto nível a partir de uma visão do sistema. Na etapa de elaboração da visão do sistema, é onde a interação com o cliente é bastante grande. Isso acontece basicamente por meio de reuniões. O cara a cara aqui é bastante importante. As entrevistas elas vão desempenhar um papel bastante importante e a cada entrevista o cliente ele vai adicionando novos detalhes, né, percebendo novos detalhes e falando esses detalhes para os analistas para que eles possam ter uma ideia inicial do que ele quer. Essas reuniões elas podem ser executadas cara a cara ou elas podem ser executadas também por meio de videoconferência, né? Principalmente agora, se nós estivermos trabalhando com um momento de pandemia, né? Imaginemos como que as fábricas de software elas desempenharam o seu papel de análise de requisitos nesse momento de pandemia. Provavelmente foi por videoconferência. É importante que você tenha uma conversa com o cliente, né? Entender como é que funciona o negócio, quais são as coisas mais importantes daquele negócio e o que ele espera que o sistema, em que ele espera que o sistema o ajude dentro daquele negócio. Lembre-se que o cliente ele é o especialista sobre o negócio. Ninguém conhece mais sobre o negócio do que o próprio cliente, porque o cliente é a pessoa que atua no negócio. Então, é um momento onde o analista ele tem que explorar bastante o conhecimento do cliente e não ficar com pré-julgamentos, imaginando que ele não sabe, ele não vai saber te passar todas as informações. Você nesse momento é o aprendiz, como analista, e a pessoa que vai te ensinar é o cliente. O cliente é uma pessoa que tem maior detentor do conhecimento sobre o negócio. Então, é muito importante que o analista ele ouça bastante o cliente e aprenda bastante sobre o negócio, especialmente se esse analista ele tiver pouco conhecimento sobre o domínio, a área para a qual ele vai desenvolver o sistema. Nesse momento da construção da visão do sistema, é um momento onde não se tem um contrato entre o cliente e o analista. E é por conta disso que é bastante importante que esse momento seja o mais rápido possível, porque não haver um contrato implica em insegurança jurídica. Então você às vezes pode perder bastante tempo e aquele contrato e aquele sistema não ser acordado para ser desenvolvido. Você pode, imagine que você trabalha em uma fábrica de software, você pode estar perdendo captação de novos clientes, conversando com um determinado cliente, tentando entender
o negócio, né, essa visão inicial sobre o sistema, mas como não há nenhum contrato firmado, pode ser que aquele cliente com o qual você está trabalhando atualmente, desenvolvendo a visão do sistema, não feche o contrato contigo. E aí você perde um tempo precioso, e nesse ramo o tempo é dinheiro, né? É bastante importante que você use esse recurso com bastante inteligência, o recurso do tempo, né? É por isso que a visão do sistema, embora seja um aprendizado inicial, ele vai ser um aprendizado abstrato, não vai ser um aprendizado muito detalhado. Você vai obter uma visão genérica, geral e abstrata do sistema. O que é que o cliente quer em linhas gerais, né? Essas reuniões vão resultar geralmente em relatórios ou atas com informações gerais. Essas atas, né, cada reunião é inteligente por parte do analista que a cada reunião ele possa fazer uma ata. E é uma prática comum que essas reuniões sejam executadas com pelo menos 2 analistas. Um analista ele vai fazer as perguntas, né, usando as técnicas de entrevista, que provavelmente vocês estudaram em engenharia de requisitos, né, a entrevista estruturada, a entrevista semi-estruturada ou entrevista não estruturada. Nesse caso, a entrevista semi-estruturada é uma boa escolha, né, aquela entrevista em que você escolhe algumas perguntas para guiar a entrevista, mas você não se detém só naquelas perguntas, você pode, no momento, aprender coisas novas e fazer novas perguntas, criar novas perguntas no ato da entrevista. Enquanto um dos analistas ele faz as perguntas da entrevista, um outro analista fica responsável apenas por escrever, né, redigir a ata. Uma outra prática interessante é, se, claro, o cliente permitir, você poder gravar, porque pode ser que passe batido alguma coisa durante aquela entrevista. E aí, no escritório, no ambiente de desenvolvimento, você pode sentar com outros analistas e ouvir novamente a gravação para redigir ali a visão geral do sistema que vai guiar o desenvolvimento desse sistema. É muito importante que essa visão geral ela esteja bem fundamentada, né, no sentido de ser bem específica, porque ela vai ser uma das bases, um dos alicerces do seu sistema. Questões comuns, né? Questões que você geralmente, perguntas que você geralmente tem que responder na elaboração da divisão do sistema. Qual é a visão da empresa, nesse caso do cliente, para o projeto? O que a empresa quer com o projeto? Ela deseja o projeto para atingir um determinado objetivo, né? Esse objetivo geralmente vai estar alinhado com objetivos estratégicos da empresa, né? Ou de um cliente, se você estiver desenvolvendo para um cliente pessoa física, por exemplo. Mas ele tem um objetivo. Uma pessoa ela não decide desenvolver um sistema porque ela quer um sistema. Ela decide desenvolver um sistema para resolver um problema específico ou atender uma necessidade específica. É muito importante que nessa fase você procure entender qual o principal problema que o cliente, a empresa, está tentando resolver. Ela quer automatizar as coisas, ela quer acelerar alguns processos, ela quer resolver problemas específicos, ela quer deixar de desperdiçar recursos. Então, sempre vai haver uma motivação por trás de um pedido de desenvolvimento de um determinado sistema. Então, o desenvolvimento de sistemas, como toda e qualquer engenharia, ele é orientado ao problema. Você tem um problema, partindo desse problema, você cria um processo de desenvolvimento de um artefato, que nesse caso é o sistema, para resolver aquele problema. Essa é uma coisa bastante importante que muitas vezes os alunos eles não conseguem perceber. Então eu como professor vejo muitos alunos que querem começar a desenvolver sistemas, mas não tem um problema que pode fundamentar o desenvolvimento daquele sistema. E isso pode ser bastante problemático, né? Então é muito importante você tentar entender quais as motivações que levam um cliente a querer desenvolver o sistema. Essas motivações geralmente são traduzidas em problemas ou necessidades. Uma questão também que você vai tentar responder é se vale a pena gastar dinheiro com aquele sistema. Porque o desenvolvimento de sistema, dependendo do sistema que você vai desenvolver, vai envolver recursos, tanto por parte do cliente, que vai financiar o desenvolvimento daquele sistema, né, vai patrocinar, e quanto por parte da equipe de desenvolvimento, que vai gastar tempo
vai gastar mão de obra, né? Vai gastar esforço de trabalho e vai perder certas oportunidades de estar desenvolvendo outros sistemas, porque enquanto ele está preocupado com determinado sistema, ele vai estar perdendo a oportunidade de entrar em contato, prospectar outros clientes para desenvolver novos sistemas. Então é uma pergunta que vale a pena fazer. Vale a pena gastar dinheiro com aquele sistema, tanto por parte do cliente quanto por parte da equipe, né? Vale a pena um esforço para desenvolver aquele sistema? Ele vai resolver um problema relevante? A questão do problema é importante até nessa pergunta. Porque a forma de você medir se vale a pena gastar dinheiro e esforço com aquele problema é saber se o sistema ele é relevante. Né? Então, uma das questões que vão delimitar o desenvolvimento da visão do sistema também é a questão de recursos, né? Seja eles financeiros, seja ele de esforço de trabalho. E aí tem uma pergunta que muitas vezes muitos analistas desconsideram, mas é uma pergunta que às vezes é crucial. Imaginemos que o problema foi detectado, imaginemos que o problema foi determinado como relevante. Você entrou em um acordo com o cliente e decidiu que realmente vale a pena gastar dinheiro e esforço com aquele sistema. Mas será que vale a pena construir o sistema do zero ou será que vale a pena comprar um sistema? Nós temos uma modalidade de desenvolvimento que é a modalidade de desenvolvimento baseada em componentes. Os componentes eles são chamados de COTS, né? C-O-T-S, ou componente off the shelf, né? Componentes de prateleira. Muitas vezes as soluções elas podem ser compradas e vai sair mais barato comprar uma solução do que desenvolvê-la do zero, porque você tem que pensar em toda a manutenção, em todo o aspecto de qualidade. Muitas vezes os componentes de prateleira já têm uma maturidade muito maior, já passaram por diversas revisões e atingiram um nível de qualidade que você, como um novo desenvolvedor, um novo proponente de sistema, talvez não consiga atingir, dado o seu recurso, né, o recurso de pessoal que vocês têm, a infraestrutura que vocês têm como equipe de desenvolvimento. Então essa é uma pergunta que é muito válida de se fazer. Comprar ou construir? Né? E às vezes, não quer dizer que se você decidir por comprar, não vai ser necessário o trabalho de um analista de sistema. Porque pode ser que os componentes eles não sejam adaptados uns aos outros. Quando nós falamos em desenvolvimento baseado em componentes, existe a compra de diversos componentes, mas não necessariamente a interface desses componentes são facilmente conectáveis. E aí o trabalho do desenvolvimento dos analistas desenvolvedores são adaptar esses componentes para que eles entrem e trabalhem em conjunto uns com os outros. Ou às vezes pode haver algumas necessidades que não vão ser supridas por nenhum componente e nessas necessidades você vai precisar fazer algum esforço de desenvolvimento, esforço de programação. Então você vai misturar aí um pouco de programação de fato, novas funcionalidades, com funcionalidades já existentes. Tudo isso é feito por intermédio de análises de custo-benefício, né? Fazer aquelas análises de retorno sobre investimento, todas aquelas análises econômicas que se faz, né? Que não é o caso agora. Mas são questões importantes de se verificar durante a construção, durante a elaboração de uma visão de sistema.